Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma live do Manhã com o Evangelho. Hoje nesse dia maravilhoso chamado terça-feira, 2 de maio de 2023. Que bênção que nós estamos aqui na presença do Senhor, começando mais um mês, não é verdade? Ontem nós tivemos um feriado aí maravilhoso para descansar, né? Começamos o mês da família. Todo mês da família nós iremos orar pela nossa família. Família no altar do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindos em nome de Jesus. Estamos vivendo a quarta semana da Páscoa e o Senhor tem sido bom conosco, amém? Então, seja muito bem-vindo, amém? Irmã Cirlei Lima, já estou vendo aqui, Luciana Carvalho, Deise Teodoro, Ana Paula Santos Melo, Jéssica Helena, que bênção, Edileuza, sejam abençoados nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que bênção que nós estamos iniciando mais um mês na presença de Deus. A primeira live do Manhã com o Evangelho de maio. Então, coloque a sua família diante do altar de Deus. Amém? Vai chegando, vai dando um bom dia, vai registrando a sua chegada em nome do Senhor Jesus. Gente, o Evangelho de hoje é João 10, a partir do versículo 22, que vai dizer assim: em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor e o interpelaram: até quando nos manterá em suspense? Se tu és o Cristo, dizes abertamente. Jesus respondeu: já vos disse isso e não credes. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrancarão das minhas mãos. Meu Pai que me deu tudo é maior que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Eu e o Pai somos um. Os judeus novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus disse: tenho mostrado muitas obras da parte do meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não é pelas obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo um simples homem te faz Deus a ti mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos, irmãs, que chegaram agora, sejam bem-vindos a mais um Manhã com o Evangelho. Olhamos para esse texto de hoje, nós iremos aprender algumas coisas aqui muito importantes. A primeira coisa importante que nós vamos aprender aqui, olhando para esse texto, é que aqueles homens, aqueles religiosos, aquelas pessoas indoutorados de leis, não tinham entendido a mensagem da cruz. Eles ainda não tinham entendido verdadeiramente o que o Senhor Jesus estava fazendo no meio deles. Eles eram cegos, mesmo diante das evidências.
Eles queriam e precisavam ouvir de Jesus que Jesus era o Messias. Mas quando nós olhamos para o texto, Jesus vai falar: eu já falei isso com vocês. As minhas obras, o que Jesus fazia, mostrava que ele era o Messias. Jesus não precisava ficar falando, porque uma coisa a gente já aprende aqui, amados irmãos. Quem é, não precisa ficar dizendo que é. Quem faz, não precisa ficar falando o que faz. Se a pessoa fala muito, pode ter certeza, ela não faz. Ela não é. Porque quem é, não fica se amostrando. Jesus era. Ele não precisava ficar dizendo que ele era. Ele apenas era. Lembra, amados irmãos, quando Deus manda Moisés lá no Egito, e ele fala assim, e Moisés fala: Senhor, mas no nome de quem que eu vou chegar lá no Egito falando? Diga só apenas que o eu sou te enviou. Quem é. Jesus era Deus aqui. E ele falou: eu não preciso ficar dizendo, eu mostro. Sabe, nessa manhã nós aprendemos, querido e queridas, que você não precisa ficar mostrando quem você é. Você não precisa ficar falando que você é um profissional. Você não precisa mostrar que você é alguém espiritual, que você é alguém de devoção. Não. Você não precisa ficar falando isso para ninguém. Os teus frutos mostram quem você é. Não se preocupem em falar. Nessa manhã nós devemos nos preocupar em mostrar. Mostrar com a nossa conduta que nós somos filhos de Deus. Mostrar com o nosso testemunho quem nós somos. Mostrar com a nossa honestidade o nosso caráter. Porque contra fatos não há argumentos. E aí eu olho para esse texto e aprendo que eu não preciso falar, eu preciso ser. E eu olho para esse texto também e eu aprendo nessa manhã, amados irmãos, aprendemos juntos que tem gente que vê, mas não consegue enxergar. Aqueles homens viam as obras que Jesus manifestava. Ainda assim, eles eram cegos. Ainda assim, eles não conseguiam dar glória a Deus. Por quê? Porque o seu entendimento era cego. Ah, irmãos e irmãs, amigos e amigas do Manhã com o Evangelho. Quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, vendo os milagres acontecendo, vendo os livramentos acontecendo, mas elas não mudam de vida. E sabe por que elas não mudam? Não é porque elas reconhecem, é porque elas são cegas espiritualmente. E nós precisamos tomar cuidado nessa manhã para não cairmos na síndrome dos judeus, que viam, olhavam, mas não viam. Presenciavam, mas não conseguiam enxergar a verdade. Nessa manhã que o bom pastor, Jesus é o bom pastor do Evangelho. Que o bom pastor nessa manhã abra os nossos olhos. Que o bom pastor nessa manhã nos mostre a verdade que precisamos ver e praticá-la. A verdade que eu e você nessa manhã precisamos
vivê-la. Porque Jesus vivia a verdade do Pai. O texto vai dizer que Jesus vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Temos ouvido a voz de Deus nessa manhã? Temos sido ovelhas nessa manhã? Porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Você só é ovelha de Jesus se você seguir a voz dele. Se você ouvir a voz dele. Ah, pastor, mas como é que eu ouço a voz de Deus? De inúmeras formas. Teve uma vez, acho que na semana retrasada, uma irmã aqui do Manhã com o Evangelho, ela está até presente aqui, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava ouvindo o Evangelho, o Manhã com o Evangelho, e ao término, eu acredito que da oração, se eu não me engano, ou foi da leitura bíblica, da explicação, ela ouviu, o Senhor falou assim com elas, falou o nome dela e falou: vais e não peques mais, o perdoado estão nos seus pecados. Eu não recordo bem a frase, mas ela falou que ouviu como ela nunca tinha ouvido. Às vezes Jesus vai falar com você pela palavra. Às vezes Jesus vai usar o profeta, como ele pode estar me usando nessa manhã para você. Mas se você é ovelha, você precisa, de alguma forma, ouvir a voz de Deus. O diabo, querido, todo instante deseja que você ouça a voz dele. Todo instante ele deseja que você seja cabrito, porque cabrito berra. Cabrito, querido, berra com tudo, mas a ovelha não. A ovelha permanece quietinha. Mesmo quando a ovelha está sendo levada para o matadouro, a ovelha permanece quietinha. Quem você é nessa manhã? A ovelha que ouve a voz do bom pastor? Ou você é o cabrito que tem ouvido a voz do diabo e com isso tem berrado, com isso tem se desesperado, com isso tem murmurado? Nessa manhã você pode decidir quem você é, bode ou ovelha. Jesus ainda vai dizer: eu dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém será arrancado das minhas mãos. Meu Pai me deu tudo e é maior que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Quero que você faça um ato de fé nesse momento, se for possível. Você consegue fazer isso aqui, ó? Em você? Se abraçar? Sabe o que é isso aqui que o Senhor está falando nessa manhã? Ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Ninguém nessa manhã pode te arrancar dos braços de Jesus. Ninguém nessa manhã pode te tirar dos planos que o Senhor tem para a sua vida. Sinta-se seguro nessa manhã. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa manhã. Ninguém pode tirar você de Deus. Como é bom sabermos, amados, como é bom sabermos que nós temos um Deus que ninguém, luta, dificuldade, enfermidade, nada pode nos tirar dos braços do Senhor. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa enferma e aí aquela pessoa é crente em Jesus e morre. Aí parece que a gente perdeu uma batalha. Na verdade, a gente não perdeu a batalha, a gente ganhou a batalha.
Se ela fica viva e conta o milagre, a gente ganhou a batalha, Jesus curou. Se ela morre, a gente venceu a batalha, ela entrou no céu. Tá entendendo que com Jesus é vencer ou vencer? E o texto ainda vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Quando nós estamos olhando para Jesus, nós estamos olhando para a imagem do nosso Criador. Quando nós olhamos para o nosso Criador, nós estamos vendo o nosso Salvador. Os judeus tentaram apedrejar Jesus de novo e Jesus pergunta: por que vocês estão tentando me apedrejar? E eles respondem: não é pelas obras, mas é porque tu te fazes deuses. A eles não foram dada a revelação de quem Jesus era. Mas nessa manhã você está tendo a revelação, você mesmo, que Ele é Deus e que Ele deseja o melhor para você nessa manhã. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Ninguém pode arrancar você do projeto original. Se você crer, obedecer e ser ovelha. Que o Senhor nos ensine a ser ovelha nessa manhã. Jesus fala claramente no meu coração que tem muita gente aqui que está sendo cabrito, hein? Está berrando por tudo. Está se desesperando por tudo. Para de ser cabrito. Seja ovelha. Mudo, calado, na mão do pastor. Porque a ovelha, ela confia no pastor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Bendito seja Deus por essa palavra maravilhosa. Como eu posso sentir a presença de Deus aqui. Que bênção. Vamos orar nessa manhã pelas nossas famílias. Queria que você que me acompanha no Manhã com o Evangelho fizesse nessa manhã, fizesse nesse mês um propósito pela sua família. Seja uma corrente dos 30 dias, seja de 9 dias, uma novena, seja uma campanha de 7 dias. Mas aproveite esse mês de família, ora pela sua família. Se você puder, manda uma foto da sua família. Nós iremos estar colocando aqui diante do altar da Divina Providência, colocando a sua família nas mãos de Jesus. Oremos nessa manhã. Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Obrigado nessa manhã pela tua presença, porque como é bom ouvir que ninguém pode nos tirar das tuas mãos. Não é as enfermidades, não é o desemprego, não é o pecado. Nada pode nos tirar das tuas mãos. Que o Senhor nessa manhã confirme esse evangelho em cada coração. Que o Senhor nessa manhã confirme sobre as nossas vidas a tua bênção. Pedimos nessa manhã, Senhor, pela nossa família. Começamos, Senhor Deus amado, um mês que voltamos o pensamento para nossas famílias. Todos os meses é meses de orarmos pela nossa família, mas principalmente no mês de maio. Por isso, oro por a família de cada um que está aqui ao vivo, Senhor. Oro por a família de cada um, Senhor, nessa manhã que vai ouvir o Manhã com o Evangelho. Visita cada família. Reestrutura as famílias destruídas. Dá vitória às famílias enlutadas. Traz, Senhor, a paz às famílias perturbadas. Nós queremos ser ovelhas. Nós não queremos ser cabrito, Senhor, que grita no meio do desespero. Faz-nos ovelhas do teu pasto. Muito obrigado nessa manhã. Nós abençoamos nessa manhã cada família que está colocando a sua família
no altar de Jesus. Faz-nos, Senhor Deus amado, como a Sagrada Família. Nos dá estrutura, nos dá unidade. Assim como o Senhor deste a José, a Maria, para criar Jesus no período da terra, dai-nos a nossa família ser uma família sagrada. Abençoamos com toda sorte de bênção a nossa família em nome de Jesus. Orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você teve até o término dessa live. Deus possa estar te abençoando nessa manhã, a sua família no altar de Deus. Esse é o nosso lema para todo esse mês de maio. A minha família no altar de Deus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que aqueles que ainda não estão no altar irão vir para o altar. Amém? Você crê nessa manhã nisso? Você toma posse dessa profecia? Os que não estão no altar ainda irão vir, porque a sua família é sagrada. Amém? Que bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Deus abençoe você, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe nessa manhã, querendo o Senhor e nos permitindo. Amanhã nós estaremos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.